Senhores vereadores, boa tarde a todos e a toda a vereadora Armida. Obrigado pela presença de cada um nesta terça-feira aqui para a realização da 26ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os senhores vereadores. Dailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Emilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves presente, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, presente. Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, Valdeci de Jesus Oliveira e Valdecir Alves Pereira. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 26ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa em 2 de setembro de 2014, às 14h50. Eu solicito ao vereador Nego que proceda à invocação divina em proteção aos trabalhos da casa. Foram apresentados 6 itens no expediente desta sessão e a primeira aprovação da Lei Eletrônica de 32/2014, da 25ª sessão ordinária de 26 de agosto de 2014. O segundo item, leitura de 21 expedientes do Poder Executivo e um expediente diverso, que estão relacionados na pauta eletrônica distribuído aos senhores vereadores em plenário. O terceiro item, leitura e propositura apresentadas, que eu peço ao vereador Clodo que faça a leitura. Projeto de Lei 99/2014, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações no convênio celebrado com o Instituto Nova Ágora de Cidadania. Projeto de Lei 100/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 74.770. Projeto de Lei 101/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária no valor de R$ 2.001.000. Projeto de Lei 102/2014, de autoria também do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.300.000. Projeto de Lei 103/2014, de autoria do vereador Ananias José Barbosa, que dispõe sobre a denominação das ruas 1 e 14 do bairro Terras de Santa Maria. Projeto de Lei 104/2014, de autoria do vereador Dailton Sá dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de espaço em eventos públicos e ou patrocinados pelo poder público às pessoas portadoras de necessidades especiais. Projeto de Lei 105/2014, de autoria do vereador Aparecido Antônio Meira, que declara de utilidade pública a Igreja Fonte da Salvação, Missão Evangélica Unidos em Cristo. Item quarto, foram apresentados 55 indicações que serão encaminhados ao Poder Executivo para providências que entenderem necessárias. Item quinto, leitura, discussão e votação de 26 requerimentos e uma indicação. Eu peço ao secretário que faça a leitura do primeiro. Requerimento 513/2014, que requer informações sobre a urbanização da Praça Luiz Francisco da Silva, o COJAC. Requerimento número 514/2014, que requer informações sobre o redutor de velocidade, radar, na Rua José de Agostinho. Requerimento 515/2014, que requer informações sobre obras de sinalização no bairro Jardim Terras de Santo Antônio. Requerimento 516/2014, que requer informações sobre a limpeza de ruas de bairros que especifica. Todos os documentos de autoria do novo vereador Edmilson Marcelo Afonso, Zaca. Os requerimentos estão em discussão.
Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado todos os vereadores presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria que, por gentileza, o senhor pudesse consultar o autor do requerimento, se eu posso estar assinando em conjunto. Foi solicitado através do vereador Nego e o vereador autor do requerimento está autorizando as assinaturas. Requerimento 517/2014, que requer informações sobre entulhos depositados na área pública localizada no bairro Vila Real. Requerimento 527/2014, que requer informações sobre a colocação de placas com nomenclatura de ruas, praças e deve ser prédios municipais. Ambos os documentos de autoria do nobre vereador Ananias José Barbosa. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o autor, o vereador Ananias. Senhor presidente, nobre vereadora Mida, nobres colegas vereadores, quero ser bastante breve na minha justificativa para a apresentação desses dois requerimentos. Um deles que trata sobre falta de placas de nomenclaturas impróprios do município como um todo, praças, escolas, próprios prédios, inclusive, como nomeado pelo vereador Clodo. E tenho visto alguns nobres colegas, já desde o ano de 2013, questionando a municipalidade, principalmente quando se trata de identificação de ruas no nosso município. É bastante difícil para as pessoas que vêm de fora conseguir identificar com exatidão a localidade a qual se destina, em razão da falta de nomenclatura nas nossas ruas, nos nossos bairros e agora também em alguns próprios municipais. Um requerimento datado de 2013, de setembro de 2013, ou seja, nesse mês agora já faz um ano, a Prefeitura nos responde justificando que a matéria está sem empresas fornecedoras do material, do equipamento, e que naquele momento, naquela oportunidade, faz um processo licitatório para poder verificar o fornecedor do material. E esse requerimento questiona exatamente isso, se essa licitação já foi concluída, se ainda precisa de mais tempo para poder concluir, e se já foi concluída, quando é que inicia a possibilidade de identificação das nossas praças, nossas ruas e os nossos próprios municipais como um todo. E o outro requerimento, senhor presidente, trata-se de uma visita recente que fiz numa área pública, a área de domínio público, há mais de 40 anos ali no bairro Vila Real, onde atualmente o município mantém um pedaço ocupado com a implantação da Regional do Jardim Nova Hortolândia, embora fique no Vila Real, mas Regional do Jardim Nova Hortolândia, e também a construção do Centro de Lutas. Aquela área é uma área bastante propícia do ponto de vista de reserva ambiental, porque ali existem inúmeras minas, por mais que está seco, ultimamente não chove, as minas insistem em jorrar ali, mas eu tenho uma perplexidade bastante grande com relação às ocorrências naquela área, em razão do aterro que está acontecendo, né? Do aterro que está acontecendo. Os próprios moradores ao entorno ali atestam, não sei se com que propriedade ou não, mas atestam que quem vem jogando ali aterros ali é a própria Prefeitura Municipal. Um crime ambiental, né? A gente percebe uma certa dificuldade em reservar essas fontes no nosso município. Acredito eu que, se for mesmo a municipalidade, através de empresas terceirizadas não avisadas com antecedência, porque o que ocorre ali é inaceitável. Eu acredito que ninguém compactua com esse tipo de atividade, porque é uma agressão muito irresponsável com relação ao meio ambiente como um todo. O vereador Zezé, o vereador Dailton, vereadores que têm como bandeira a defesa do meio ambiente, sabem da importância de preservação. Todos os demais também têm esse comprometimento, e gostaria que Vossas Excelências não só aprovassem esse requerimento, como assinassem também em conjunto, para que tenhamos uma resposta à altura da preservação daquela área, uma área extremamente importante, não só para aquela comunidade, mas para toda a população da cidade de Hortolândia. Muito obrigado. Os requerimentos continuam em discussão.
Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam à comissão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento 518/2014, que requer informações sobre projeto para a construção de passarela no bairro Jardim Nova Hortolândia. Requerimento 519/2014, que requer informações sobre serviço de recapeamento asfáltico na rua Zacarias Costa Camargo. Ambos documentos de autoria do novo vereador Jair Padovani. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Eu gostaria de estar convidando o vereador Nego para fazer parte aqui da mesa, nos auxiliar nos trabalhos como secretário. Questão de ordem, presidente. Pois não, Gostaria que vereador. Vossa Excelência consultasse o autor do requerimento 518 para que eu pudesse assinar em conjunto. Consulta o autor dos requerimentos. Se autoriza o nobre vereador, está assinando conjuntamente. Está à disposição do nobre vereador e dos demais vereadores. Eu peço à secretária que passe os documentos para assinaturas. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de consultar Vossa Excelência para fazer retirada o requerimento 520, 521, 23, 24, 25, 28 e 29, para melhor elaboração. Só para questão de ordem, senhor presidente, como eu vou fazer a leitura? É o 520, 521, 523, 525 e o 529. Desculpa, o 22 também, 23, 24, 25, 28 e 29. Ok. Requerimento 538/2014, que requer informações sobre a área pública localizada na Rua dos Flamingos, no bairro Chácaras Recreio Alvorada. Esse requerimento é de autoria do novo vereador Edivaldo Souza Araújo. Palavra. Os requerimentos que o vereador pediu a retirada, né? E aí foi feita a leitura somente desse requerimento, né? E agora eu concedo a palavra ao vereador autor dos requerimentos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida e o público que nos assiste, uma ótima tarde. Eu fiz esse requerimento de número 538/2014, devido ter chegado ao meu conhecimento de que uma área pública localizada na Rua dos Flamingos, nas proximidades das Chácaras Recreio Alvorada, que essa área estaria sendo invadida. Já por 2 vezes eu recebi comunicado de que essa área estaria sendo invadida. Eu comuniquei com o secretário de Habitação e o que me foi informado é que essa área estaria sendo cedida para um projeto de ecoterapia. Acho muito bacana esse projeto. Acho que a nossa cidade avança, né, se tivermos um projeto como este. Mas o que eu queria saber é se realmente essa área foi dada uma concessão para algum clube, alguma associação, se foi feito um edital para que outras pessoas pudessem também estar ali explorando essa área, por se tratar de uma área pública, e que outras pessoas também poderiam ter interesse em estar montando algum projeto ali naquela área. Então, fiz o requerimento e pus a seguinte pergunta: é verídica a informação de que essa área foi concedida para uso do Clube dos Cavaleiros de Hortolândia para o projeto de ecoterapia? Em caso positivo, foi aberto algum edital de concessão de uso desta área? Esse projeto será gratuito à população e sem fins lucrativos? E também queria saber se há algum outro projeto para essa área. Porque nós já tivemos algumas situações semelhantes aqui, de alguns munícipes que querem, às vezes, montar um carrinho de cachorro-quente ou um trailer de lanche em algumas praças, em algumas áreas públicas, e não conseguiu, foi negado. Então, eu queria saber que critério que foi usado para ceder essa área para esse tal segmento. Eu acho que eu não estou aqui contra esse projeto, eu também gosto de cavalo, tenho cavalo, tá? Mas eu acho que as coisas teriam que ter uma clareza melhor. É só isso que eu estou querendo saber, se realmente foi feito dentro dos trâmites legais aí. Tá? Muito obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Adailton Sá. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, quero fazer um comentário sobre o requerimento do nobre par, companheiro e amigo Edivaldo, requerimento de número 530. É muito importante, nós que temos a função de fiscalizar, saber o que está acontecendo na nossa cidade. Portanto, agradeço aí a iniciativa e mostra que o senhor está antenado nos interesses públicos da nossa cidade. Mas ocorre que o Clube de Cavalheiros da nossa cidade, na época que nem Hortolândia era município, tem um papel fundamental na vida dos moradores da nossa cidade. Muitos presidentes passaram por lá, sonharam, tentaram realizar algumas obras e ações em benefício da população, outros em benefício próprio. Ocorre que essa nova diretoria tem o objetivo, na área proposta, a área social, além de manter o que nós herdamos enquanto distrito e município de Hortolândia, que são as nossas raízes. E esse trabalho é muito importante, da ecoterapia, porque irá ajudar muitas pessoas, desde crianças a adultos, que irão, de forma gratuita, através de convênios e doações que estarão sendo implantadas caso eles consigam essa área, até porque a entidade já existe há muito tempo, e fui procurado no meu gabinete pela nova diretoria. Estive em reunião com o prefeito e essa diretoria, aonde ficou estabelecido um estudo para ver uma área para doar para a entidade. Lógico que existem regras, e o prefeito é cumpridor de regras, e dentro da estrutura que o município permitir e que as leis favorecer, tem o apoio deste vereador e tenho certeza dos demais vereadores dessa casa, para que esse trabalho seja implantado em benefício da população. Na nossa região, são poucas as cidades que têm esse trabalho e que vem dando exemplo e sucesso, inclusive, para as pessoas que têm deficiência física. E a aproximação... Sim, só um momentinho, por favor. E essa aproximação entre animais e com os técnicos responsáveis da área irá fazer famílias mais felizes. Pois não, pode falar. Concordo com a sua fala. Inclusive, eu não sou contrário a esse projeto. Tá? Eu fui bem claro que eu sou favorável. O que eu estou colocando em discussão é a legalidade para doação dessa área. Tá? Que se seja cumprida os trâmites legais. E que se realmente vai ser feito trabalho voluntário. Porque os moradores, a preocupação dos moradores em frente a essa área é de que ali torne uma bagunça com bebedeira, com som alto. É esse o questionamento dos moradores que estão lá. Eu sou completamente favorável de que, se for um projeto de ação social sem custo para a população, tem o meu total apoio. Tá
bom? Ok, eu entendi a sua mensagem desde a primeira fala e é por isso que eu sei que terá a aprovação, né, de todos dessa casa com sabedoria, né, aonde a gente, unidos, poderemos ajudar muitas pessoas. A questão da bebedeira, em qualquer lugar vai existir, mas com punho forte. Com as pessoas que estão lá, vai saber trabalhar essa parte para que não haja esse início, essa iniciativa que é muito ruim para a população. Pois não, Clodo? Mas para contribuir com a discussão dos nobres edis, toda concessão de área terá que passar pela Câmara Municipal. Quando esse projeto de lei vir para a Câmara, aí vai para a Câmara, com certeza vai estar disposto para nós que nós viéssemos a debater a questão da concessão ou não desse projeto. Queria até parabenizar Vossa Excelência pela elaboração do documento. Quer dizer que foi o autor do projeto de lei que deu a declaração de utilidade pública do Clube dos Cavaleiros de Hortolândia. Então, assim, quando esse projeto vir para a Câmara, aí sim a gente vai discutir essas questões. Então, vamos deixar isso mais para efeitos de contribuição para o debate. Muito obrigado pela fala, nobre par. Mas é isso. O importante é nós nos unirmos a favor da coletividade. Eu sei que o nobre par tem cavalo, eu também tenho a felicidade de dizer que tenho mais que um. Já levei alguns tombos, mas é uma terapia, isso é muito bom, né? E vamos agir de forma a ajudar a população. E eu quero dizer que assim que vi as informações, vou passar, e que o prefeito, graças a Deus, tem sensibilizado nessa causa e vai continuar trabalhando, inclusive com a ajuda não só deste par, como de toda a casa, eu creio. Muito obrigado e agradeço a oportunidade. O requerimento continua a discussão. Com a palavra. Com a palavra o vereador Regis Bueno. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, vereadora Amida. Apesar do atraso, eu acompanhei um pouco essa história e eu quero compartilhar um pouco a opinião que o Edivaldo tem. Algum tempo atrás, eu estudei as leis de concessão, né, inclusive estaduais, e a preocupação que o Edivaldo levanta é muito séria, porque a entidade, para ela ter a área concedida, ela precisa ter experiência comprovada nessa área. Então, a pessoa com deficiência, ela não pode ser uma cobaia, de repente, jogar lá numa área e acabou. Eu acho que o senhor tem toda a razão, vereador. Eu acho que tem que ter um trabalho antes. A associação ela tem trabalhado, ninguém questiona o mérito da associação, são pessoas esforçadas, pessoas que querem o bem da nossa população, conheço toda a diretoria lá. Mas muitas áreas que foram concedidas no passado, em outras gestões, o próprio Ministério Público já entrou com ação. E temos algumas ações correndo ainda hoje, de instituições que a área foi cedida e a Justiça barrou por conta do interesse público. Então, acho que é importante colaborar no seguinte sentido. Os vereadores participarem dessa construção desse projeto, para que, quando ela vir para casa, vereador Dailton, está bem esclarecido, ajudar a construir esse projeto. Porque nós não podemos descartar que é um projeto bom, mas as regras elas têm que ser seguidas. Depois disso pode dar muito problema. Tivemos várias experiências negativas com concessões de áreas aqui no município, e às vezes a gente acaba criando uma expectativa. Então, principalmente ali, onde a população ela é bem antenada, a gente tem que dar uma atenção maior mesmo. Então, conta com o meu apoio, concordo com a Dailton também, que a entidade ela é séria e tem que continuar o trabalho, mas nós temos que avaliar criteriosamente, até porque hoje a lei ela fala em edital. Ela não pode conceder para uma entidade e outra não. Ela tem que ser feito um edital público para que se comprove o interesse de várias instituições, porque de repente até aparece mais instituições que estão interessadas em fazer esse trabalho. E o critério nessa hora é muito importante. Então, peço também que assine em conjunto com Vossa Excelência esse documento. O requerimento continua a discussão.
Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria que Vossa Excelência consultasse ao autor para que nós possamos assinar em conjunto esse requerimento, dada a importância do tema e do requerimento em si. Consulto o autor do requerimento. Se autoriza o nobre vereador estar assinando conjuntamente. Está aberto a todos. O requerimento está à disposição para o vereador solicitante e para os demais vereadores. Eu peço à secretaria que passe os documentos para assinaturas. Requerimento número 526/2014 requer informação quanto à fiscalização do transporte irregular de passageiros dentro do município. Esse requerimento de autoria do nobre vereador Marcelo Ferrari da Silva. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento 531/2014, que requer informações sobre o viaduto no Parque dos Pinheiros. Requerimento 532/2014, que requer informações sobre a área verde localizada no Jardim Laranjeira. Ambos os documentos é de autoria do nobre vereador Aparecido Antônio Meira Almeirinha. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Presidente, Pois não, vereador. por gentileza, assinando esse documento, assinar o documento em conjunto, por gentileza. Está autorizado o nobre vereador e os demais também, com assinaturas conjuntamente com este vereador. Eu peço à secretaria que passe para colher assinaturas. Requerimento número 533/2014 requer informações sobre o tempo de abre e fecha do ciclo do semáforo no Jardim Carmen Cristina. Indicação número 1359/2014 indica reparos no calçamento da Avenida Nelson Pereira Bueno, no bairro São Francisco. O requerimento é indicação de autoria do nobre vereador Marcos Antônio Panício, Mercadão. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra o autor, o vereador Mercadão. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, a todos que nos assistem pela internet, aos presentes aqui, aos funcionários da casa. O requerimento sobre o calçamento ali próximo ao Paulistão e ao Bradesco, na Avenida Nelson Pereira Bueno, com a Luiz Camilo de Camargo, que seja tomada providência sobre o Poder Executivo, sobre a responsabilidade da empresa lá, porque eu estive passando lá e aconteceu um acidente com uma pessoa, viu, vereador Regis, de deficiência física, que caiu ali, por causa da calçada, que ela está quebrada e destruída, e a pessoa estava passando com uma muleta, e por causa da calçada ela tem um problema, ela caiu. Graças a Deus tinha uma pessoa lá, conseguiu levantá-la, socorrê-la, mas para a gente... passa ali, pode ser uma situação simples, mas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, se torna uma dificuldade muito grande. Isso aconteceu durante o dia. Então, pedir ao poder público que fiscalize, que cobre uma ação das pessoas responsáveis e pelo responsável lá daquele empreendimento, daquele supermercado do lado lá, que resolva esse problema. Que o problema não é só o acesso, sim a calçada, que ela está destruída. E isso que causou o acidente com a pessoa que estava passando ali pela calçada. Então eu peço ao poder público que fiscalize e, se não tomar nenhuma providência, que multe o responsável pelaquela calçada. Porque é difícil a gente ver uma situação dessa e ficar calado. Nós temos que manifestar e cobrar o poder público e que o poder público cobre a empresa responsável lá para arrumar essa calçada lá, para atender a todos os munícipes da cidade, não os que só têm deficiência, mas as pessoas que caminham por ali, idosos, crianças e os transeuntes que passam por ali. Obrigado, espero a colaboração de todos para a aprovação desse requerimento aí. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador. Gostaria que consultasse o autor do requerimento 533, se eu posso estar assinando em conjunto, por favor. Eu consulto o autor do requerimento, se autoriza o nobre vereador estar assinando conjuntamente. Está à disposição do nobre vereador e também dos demais pares desta casa. Eu peço à secretaria que passe os documentos para assinaturas. Requerimento 534/2014, que requer informações sobre o cardápio da rede municipal de ensino. Requerimento 535/2014, que requer informações sobre o UPA do Remanso Campineiro. Ambos os documentos é de autoria do novo vereador Regis Atanásio Bueno. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo com a palavra o vereador Zaca. Senhor presidente, nobre vereador Amida, nobres vereadores, me antecipei até o autor do requerimento para poder falar. Queria parabenizá-lo sobre o requerimento especificamente da UPA do Remanso Campineiro, que é uma reivindicação que a gente está tendo de vários moradores. Aprovamos a LDO, que existe até a previsão para a construção agora no ano 2015, e que vai atender toda essa população, e não só a população do Remanso Campineiro, todos os bairros no entorno, como também da região do Nova Hortolândia, que acaba aliviando a UPA do Nova Hortolândia, que todo mundo está tendo que ir para lá e fica superlotando lá, porque aí acabam sendo duas regiões grandes. Espero assinar conjuntamente, se aprovado o requerimento, vereador, e que também a gente consiga, o vereador João Pereira também é outro lutador dessa causa, que a gente consiga, o mais breve possível, iniciar as obras dessa UPA. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 536/2014, requer informação a respeito de estudos e projetos para a construção do Estatuto do Magistério Municipal. Requerimento número 537/2014, requer informações sobre a fila de espera para fornecimento gratuito de aparelhos auditivos aos idosos pelo SUS do município de Hortolândia. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Cléuser Marques de Lima, o John Lennon. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra o autor, o vereador John Lennon. Senhor presidente, nobres pares, vereador Amida, faço uso da tribuna, aqui apresentando dois requerimentos hoje, presidente, de alta relevância, o de número 537, porque fui procurado por muitos moradores aqui da cidade, acima de 60 anos, e que questionam o tempo de espera para aparelhos auditivos. A gente sabe que a nossa cidade é jovem, mas temos uma quantidade de pessoas acima de 60 anos e que têm a necessidade. E esse aparelho, ele é contemplado através de uma política nacional de atenção à saúde auditiva desde 2004 e que pelo plano, presidente, pelo projeto, não deveria demorar tanto. Entretanto, a espera é muito longa. Acontece que após 60, 65 anos, segundo os estudos, as pessoas começam a ter problema com audição e necessitam do aparelho. Então, deste modo, encaminha esse requerimento ao Executivo, solicitando informações acerca dessa demora da questão dos aparelhos. E aí o vereador Ananias, que também faz um brilhante trabalho e que acompanha isso, sabe do que eu estou dizendo. Então, nobres pares, gostaria de contar com a colaboração de vossos pares. Também, nessa tarde, uso a tribuna para falar do requerimento 536. Presidente, por favor. Só uma parte antes de você entrar no outro requerimento. Se possível acrescentar, existe também uma dificuldade para prótese e órteses também, principalmente para o idoso, que também é um direito adquirido pelo SUS no ano de 2004. Não só o aparelho auditivo, mas dentro dessa política nacional tem uma série de instrumentos que são contemplados pela lei pelo Plano Nacional de Assistência Social também, e que tem falhado nos municípios em geral. Então, se puder incluir a pergunta, se outras próteses também podem ser... O que está acontecendo, porque está demorando bastante.
Agradeço ao vereador Regi e solicito depois à secretaria que acrescente essa pergunta, por favor. Já o outro requerimento, de número 537, ele refere-se à questão do Estatuto de Professores, Estatuto do Magistério no município. A gente sabe que é uma aspiração antiga dos professores da cidade que ainda não tem esse estatuto aqui na cidade. E assim, uma reivindicação, muitos professores, aqui tem alguns, os nobres pares, todos eles são defensores da educação, e com o estatuto a gente poderia corrigir algumas falhas, algumas deficiências. Então, companheiros aqui, Ananias, aí o vereador João Pereira, que leciona, e os demais companheiros, caminham esse requerimento exatamente solicitando também do Executivo se há algum prazo e se existem estudos e se os professores estão sendo chamados para a discussão desse estatuto. Então, nobres pares, conto com vossa ajuda para a apreciação desses dois requerimentos. Muito obrigado. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Adailton Sá. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, quero parabenizar o vereador John Leno pelo trabalho e pela luta que tem feito na nossa cidade, sempre com questões de grande relevância em favor da nossa população. E com relação ao seu requerimento, inclusive, nobre par, se permitir, gostaria de estar assinando conjuntamente o 536 e o 537. O 536, eu sempre tenho dito nas minhas falas, né? O professor, ele é muito pouco valorizado no Brasil, né? E, infelizmente, eles agem na sua atividade laboral porque ama a profissão. Mas desde os salários, carga horária, reconhecimento, planos de cargos e carreira, né, em todas as esferas, salários baixos, né, isso deixa muito triste nós que passamos por isso. Sem o professor não existiria médicos, não existiriam engenheiros, não existiriam contadores, administradores, enfim, professor é a base de tudo. A eles o nosso respeito, o nosso empenho, e quero parabenizá-lo pela atitude. Já o 537, eu quero aproveitar aqui para puxar a orelha do governo federal, porque não é só a lentidão, nobre par. O sistema SUS repassa muito pouco o valor desses aparelhos para o nosso município. Não estou dizendo só o governo federal, porque o SUS é do federal, mas o governo municipal e o governo estadual também têm responsabilidade. E o governo estadual também tem débito com a nossa população. O que nós temos que fazer? Nos unir para que possamos tentar achar um jeito para valorizar, atualizar esse valor dessas tabelas de SUS, os repasses, para que essa população seja contemplada. Então, parabenizar o senhor e agradecer principalmente ao prefeito, que eu tive um caso, não com idoso, mas com a criança de 3 anos, no Jardim Amanda, onde a situação dessa criança, ela teve problemas ao nascimento, né, se eu não me engano, hepatite, né, e perdeu a meningite e perdeu a audição, né, e o aparelho era muito caro. Eles conseguiram a doação e a manutenção custa em torno de R$8.000 por ano. E a nossa prefeitura se sensibilizou, né, e ajudou esse caso, né. Tá certo que eles entraram na justiça, que é direito deles, mas de qualquer forma, nosso prefeito ajudou e hoje, né, essa família está feliz. Mas se dependesse do repasse do SUS, com certeza não teria esse privilégio. Então, quero parabenizar e gostaria de assinar em conjuntamente. Obrigado.
Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Dentro desse requerimento do vereador John Leno, foi solicitado pelo vereador Regis para estar acrescentando uma pergunta dentro do requerimento. Eu peço à secretaria depois que fale com o vereador para estar registrando essa pergunta no requerimento. Eu quero estar registrando aqui a presença, nesta tarde de trabalho nosso aqui, de familiares do nosso vereador Adailton Sá, né? A tia dele, a Cilsa, né? Ceissa, né? A Ceissa, lá de Sergipe, que está presente aqui, a Renata, prima, a Edileuza, a Kelly, são primas do vereador, são moradores em São Paulo, estão aí nos prestigiando com a sua presença. Muito obrigado pela presença de vocês nesta tarde de trabalho. Quero também estar justificando aqui a ausência do nosso presidente Paulo Pereira Filho, que ele está com atestado médico, né, para repousos, então ele não pôde estar presente nesta sessão, mas nós estamos aí pedindo a Deus para que eles recuperem o mais rápido possível para estar com a gente na próxima semana. Também justificando a ausência do vereador Ceará, que foi solicitado de emergência para um trabalho externo e ele precisou se retirar desta sessão. E assim, senhores vereadores, terminamos aí a leitura e discussão dos requerimentos. Agora nós passaremos à leitura e discussão de apenas uma moção, que eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Moção número 89/2014, moção de congratulações e louvor à Pastoral da Sobriedade de Hortolândia pelo 5º aniversário de fundação. A moção de autoria do nobre vereador Cláudio Marques de Lima, o John Leno. Esta moção está em discussão. Com a palavra o autor, o vereador John Leno. Senhor presidente, nobres pares, novamente uso aqui a tribuna para falar da moção 89/2014, de minha autoria. Presidente, é de um assunto altamente relevante, eu que sou agente da Pastoral de Sobriedade, e nós temos aqui na cidade uma pastoral, que chama-se Pastoral da Sobriedade, é um grupo de alta ajuda que funciona em 4 cantos da cidade e que trabalha a dependência e a codependência. A gente sabe que hoje na cidade, vereador Gervásio, a quantidade de dependentes, e aí naturalmente as pessoas, a família acaba ficando sem estrutura, sem chão, quando tem algum dependente em casa, e essa pastoral tem feito um trabalho relevante, inclusive já teve alguns frutos, já encaminhamos muitas pessoas para clínicas, vereadora Edivaldo, para recuperação, e temos, presidente Mirinha, na abrangência da região do Campos Verdes, Santa Clara, todas as festas comunitárias que ali ocorrem, não há mais venda de bebida alcoólica, seja cerveja, vinho ou quentão, porque a gente entende que quanto mais cedo uma pessoa começa uma festa de família, mais propenso a pessoa tem a iniciar e caminhar para o uso de drogas ilícitas. Então, peço aí aos nobres companheiros, nobres pares, que nos ajude com relação à moção. Muito obrigado. A moção continua a discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria de consultar o autor. Você poderia estar assinando em conjunto com ele? Eu consulto o autor John Leno se autoriza, o autor está autorizando a assinatura do nobre par, juntamente com ele nessa moção. E assim, senhores vereadores, nós vamos aí encerrando aí a leitura desta moção, que só tinha uma moção. E ainda nesse expediente, nós temos aí 4 itens de regime de urgência especial. E eu gostaria... Senhor presidente, gostaria que o senhor consultasse a plenária para que nós não fizéssemos nosso intervalo regimental de 15 minutos. Nossos projetos de lei já estão todos parecer assinados. É uma solicitação do nobre vereador e eu consulto os nobres pares se podemos tocar a sessão direto, porque realmente nós já estamos com os pareceres todos já com assinaturas.
é pertinente à proposta do novo vereador. Eu coloco em discussão, não havendo vereadores, vá à votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários se levantam e é aprovado por todos os vereadores presentes. Então, nós daremos a sequência nos trabalhos. E, como não houve a paralisação, está todos os vereadores presentes na sessão, então vamos dar continuidade, né? Que no qual eu peço aí o primeiro secretário que faça a leitura do primeiro projeto. Item 1. Discussão única do projeto de lei complementar número 9/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos. Com assinaturas necessárias para o regimento de urgência especial e pareceres favoráveis, vai à votação o projeto de lei complementar 9/2014. Não havendo oradores, vai à votação nominal, no qual eu peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os senhores vereadores em votação nominal. Ailton Saldo Santos. Sim. Ananias José Barbosa. Aparecido Antônio Meira. Sim, presidente. Clemilda Pereira. Cleuser Marques de Lima. Clodomiro Gonçalves. Sim. Edmilson Marcelo Afonso. Sim. Edivaldo Souza Araújo. Edivan Campos de Albuquerque. Gervásio Batista Posa. Sim. Jair Padovani. João Pereira da Silva. José Nazareno Gomes. Marcelo Ferrara da Silva. Sim. Marcos Antônio Panício. Sim. Regis Atanásio Bueno, sim. Valdeci de Jesus Oliveira. Valdeci Alves Pereira. Sim. Com 17 votos favoráveis, o projeto de número 9/2014 foi aprovado. Item 2 é a discussão única do projeto de lei número 100/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 74.770. Com assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 100/2014. Não havendo oradores, vai à votação simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Item 3. Discussão única do projeto de lei número 101/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária no valor de R$ 2.100.000. Com assinaturas necessárias para o regimento de urgência especial, os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 101/2014. Não havendo oradores, vai à votação simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Item 4 é a discussão única do projeto de lei 102/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.300.000. Com assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei número 102/2014. Não havendo oradores, vai à votação simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. E assim, senhores vereadores, nós encerramos aí no expediente o regimento de urgência especial, no qual passaremos agora a discussão da ordem do dia, no qual eu peço ao primeiro secretário que proceda a leitura. Item 1. Discussão única do projeto de lei número 69/2014, de autoria do vereador Cleuser Marques de Lima, que institui a Semana de Solidariedade aos Povos Africanos e da outras providências. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei número 69/2014. Não havendo oradores, vai à votação simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de pedir vista no item 2 da ordem do dia. Foi solicitado um pedido de vista no item 2 e eu
Consulto os nobres vereadores. Os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Então, o item 2 sai da ordem do dia. Item 3. Discussão única do parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 93/2014, de autoria do vereador Adailton Sá dos Santos, que dispõe sobre a apresentação de artistas locais na abertura de eventos públicos ou patrocinados pelo poder público. Com parecer contrário e proposta de encaminhamento ao Poder Executivo com minuta de projeto de lei, vai à discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 93/2014. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Eu não lembro de ter pedido o encaminhamento como minuta de projeto de lei. Eu quero fazer a defesa, porque existe é constitucional este projeto. Então, eu gostaria de ter o tempo regimental dos 15 dias para poder fazer a... O senhor está pedindo vista do... Então, a nobre vereadora Adailton Sá está pedindo vista do item 3 e eu coloco em discussão. Os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão, os contrários se levantem. Então, aprovado o item 3 também foi solicitado e vai para o trâmite legal da Casa. Senhores vereadores, agradecer a presença de todos os presentes que vieram para acompanhar os trabalhos desta casa, da Guarda Municipal que nos acompanhou aqui nesta tarde de trabalho. Agradecer a todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 27ª sessão ordinária de 2014, a realizar-se no dia 9 de setembro de 2014, terça-feira, às 14h30. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.